George Best foi um futebolista norte-irlandês. Se consagrou no time inglês do Manchester United, sendo considerado um dos maiores ídolos do United de todos os tempos e o melhor jogador irlandês e britânico da história. Seu talento foi reconhecido além da Europa. O jornalista e técnico brasileiro João Saldanha, indagado em 1981 para escalar seu time dos sonhos, colocou Best entre os titulares e a revista Placar descreveu-o em 1970 como um jogador brasileiro nascido na Irlanda do Norte. O significado de seu sobrenome, em inglês, significa melhor, o que gerou um ditado popular em sua terra natal: Maradona, good. Pelé, better. George Best, Maradona, bom. Pelé, melhor. George, o melhor. Nasceu na capital da Irlanda do Norte, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Era tão fanático por futebol quando criança que dormia com uma bola na cama. Aos 15 anos, foi treinar no Manchester United, descoberto por um olheiro do clube que o vira atuar por um time amador de Belfast, os Creagh Boys. Em 1963, aos 17 anos, estreou como profissional. Era magro e franzino, mas demonstrava grande velocidade e domínio de bola. O clube ainda vivia no luto causado pela morte, em acidente aéreo, de alguns integrantes da jovem e brilhante equipe que encantara o futebol inglês nos anos 50, os Busby Babies, os bebês do técnico Matt Busby, um dos sobreviventes do desastre. Tendo continuado no comando do time, Busby aprovaria a contratação do gênio anunciado. Em sua primeira temporada, Best participou do título da FA Cup. Não demoraria a explodir, driblador, provocador e dono de um talento irrepreensível dentro de campo, o que lhe rendeu comparações a Garrincha. Formou um lendário trio com o inglês Bob Charlton, outro sobrevivente, e o escocês Dennis Law. Com eles, foi campeão inglês em 1965, o sexto título da história do clube no campeonato. Credenciado para a Copa dos Campeões da UEFA de 66, o United cruzou nas quartas de final com o forte Benfica de Eusébio, Coluna e José Torres, clube cuja equipe base fora bicampeão do torneio em 61 e 62. Após vitória apertada por 3-2 em Old Trafford, Busby determinou cautela e estudo do adversário nos primeiros 15 minutos da partida de volta, em Lisboa. Best o desobedeceu e em 12 minutos já havia marcado 2 vezes. Os Red Devils fariam 5-1, com ele marcando um terceiro gol, em pleno Estádio da Luz. No dia seguinte, ele era manchete nos jornais ingleses com o título mais cultuável possível pela juventude inglesa daqueles tempos, o quinto Beatle. O sonho do troféu europeu naquela temporada, entretanto, acabaria nas semifinais, onde os mancunianos foram eliminados pelos iugoslavos do Partizan. O apelido ganhou força de qualquer forma, e também devido à vida de Best fora de campo, onde era frequentemente visto com belas mulheres e carros de último tipo, despertava histeria nas adolescentes com seus cabelos longos e esvoaçantes e seu rosto de galã de cinema, metendo-se em altas festas. Tal comportamento boêmio o levaria ao alcoolismo que acabaria com a sua carreira. Com certa frequência, também atrasava-se ou não comparecia a treinos, o que o fez levar inúmeras multas e suspensões. Ainda assim, sua capacidade devastadora de furar defesas e seu grande carisma esgotavam a imaginação da imprensa europeia, que a cada nova grande exibição procurava um novo adjetivo para qualificá-lo. Após voltar de uma de suas suspensões, que durou 28 dias, marcou os 6 gols da vitória por 8-2 sobre o Northampton Town. Em 67, veio o novo título inglês. O tri quase veio em 68, Best terminou o campeonato como artilheiro com 28 gols, mas a conquista ficou com o rival Manchester City por 2 pontos de diferença. Paralelamente, em nova chance na Copa dos Campeões, o United encarou outra vez o Benfica, desta vez na final, disputada no mítico Wembley. Best marcou o terceiro gol na vitória por 4-1 driblando toda a defesa adversária, fazendo do United o primeiro inglês a vencer o mais importante troféu europeu de clubes. Ao final daquela arrasadora temporada, recebeu a Bola de Ouro da France Football como o melhor jogador europeu do ano. É até hoje o único de todos os irlandeses agraciado com o prêmio. No clube que aprendeu a amar, marcaria 179 gols em 470 jogos, tendo sido artilheiro do time em 6 temporadas seguidas. Best está, certamente, entre os grandes jogadores da história do futebol a jamais ter jogado uma Copa do Mundo.
A estreia pela seleção norte-irlandesa ocorreu em 64, em amistoso contra o país de Gales. Na partida, estreou também outra futura grande estrela da seleção, o goleiro Pat Jennings, e a equipe, que estreara em Copas no Mundial de 58 e esteve ausente no de 62, esteve bem próxima de classificar-se para a Copa de 66, sediada na Inglaterra, onde morava. Um empate fatal fora de casa na última rodada das eliminatórias contra a inexpressiva Albânia eliminou o selecionado, que ficou um ponto atrás, com maior saldo de gols, do que a primeira colocada, a Suíça. Casado 2 vezes e tendo 4 filhos, 2 dos quais não reconheceu como dele, deu em 1990 um vexame em debate ao vivo pela BBC, completamente bêbado, eu o vi se aproximar e os olhos dele estavam vermelhos. Sabia que ele tinha tomado várias em menos de 5 minutos, disse o apresentador do programa, Terry Wogan. Em 2002, teve de receber um transplante de fígado, destruído pela cirrose, voltando a beber logo no ano seguinte. No dia 3 de outubro de 2005, foi internado às pressas no Hospital Cromwell de Londres com problemas nos rins. Seus últimos dias foram no hospital, ao lado de sua família e do amigo Denis Law. Aos pés da cama, uma carta com a seguinte assinatura, do segundo melhor jogador de todos os tempos, Pelé. Sobre ela, Best disparou, este foi o último brinde da minha vida. No dia 20 de novembro, teve seu último gesto de nobreza, deixou-se fotografar no seu estado lamentável no quarto do hospital onde estava pela imprensa, com a mensagem, não morra como eu. Morreria 5 dias depois, com múltipla falência dos órgãos. Homenageado por multidões e políticos como grande estrela, foi enterrado com 59 anos ao lado de sua mãe na sua cidade natal, Belfast. George Best é considerado um herói nacional em sua terra natal, a Irlanda do Norte. O cortejo de seu funeral foi acompanhado por cerca de 100.000 pessoas. O aeroporto internacional de Belfast foi renomeado para George Best Belfast City Airport. Além de ter deixado ao mundo seu futebol inesquecível, tornou-se conhecido também por suas grandes e inesquecíveis frases de efeito. Odeio táticas, elas me aborrecem. O que me importa são meus dribles, chego a sonhar com eles. Sobre David Beckham, não chuta com a esquerda, não sabe cabecear, não sabe driblar e não marca muitos gols, fora isso, ele é bom. Eu sou o cara que levou o futebol das páginas internas para a capa dos jornais. Em 1969, eu abandonei as mulheres e o álcool. Foram os 20 piores minutos da minha vida. Gastei muito dinheiro com bebidas, mulheres e carros. O resto eu desperdicei. Dizem que tentei dormir com 7 Misses Mundo. Não é verdade. Foram apenas 4. As outras 3 é que vieram atrás de mim. Se você me fizesse escolher entre passar por 4 jogadores e marcar um gol de 30 jardas contra o Liverpool ou ir para a cama com a Miss Universo, seria uma escolha difícil. Felizmente, eu fiz os 2. Se eu tivesse nascido feio, vocês não ouviriam falar de Pelé. Dou-me muito bem com as garotas, gosto de divertir-me, de tirar prazer do dinheiro que ganho e por isso não me dedico inteiramente ao futebol. Eu não serei um monge do futebol apesar de treinar com vontade e de jogar com mais vontade ainda. Sinto que posso fazer o que quiser com a bola, não importa o adversário. Por isso, poderia ser melhor que Pelé, se quisesse. E para finalizar esse breve resumo sobre o maior jogador do futebol norte-irlandês da história e um dos melhores de todos os tempos, seguem algumas de suas conquistas individuais. Futebolista inglês do ano pela FA, 67 e 68. Ballon d'Or, 1968. Equipe do ano PFA da Football League Second Division, 76-77. Football League 100 Legends. Prêmios do Jubileu da UEFA, 2003. Jubileu de Ouro da UEFA, 19º. FIFA 100. Equipe do século PFA, de 1907 a 2007. Equipe do século PFA, 1907 a 1976. Hall da Fama do Futebol Inglês, 2008. Prêmio de Mérito PFA, 2006. Prêmio Tributo FWA, 2007. 16º melhor jogador do século XX pela IFFHS. 11º melhor jogador europeu do século XX pela IFFHS. Bola de Ouro Dream Team, melhor ponta direito da história, 3º esquadrão.
E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.